Aleluia! O nosso Deus é poderoso e Ele tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para fazer o impossível acontecer na minha vida, nas vossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Por isso todos necessitamos desse Deus na nossa vida, pois Ele é o único que merece toda a adoração e toda a honra e toda a glória. Vamos louvar todos juntos. Todos necessitam do amor do nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Aleluia. De um Deus que salva. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória ao teu nome. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. A paz, Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos aqui. Hoje estamos aqui reunidos, que é para louvor, e espero que os irmãos se encontrem bem e que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Que a mensagem que nós trouxemos hoje possa atingir vários corações e que possa trazer transformação e alegria para a vida de cada irmão. Trouxemos hoje uma mensagem muito especial. Mas antes disso vamos fazer uma oração. Amém. E espero que os irmãos acompanhem. Tá bem? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, graças te damos, Deus Santo, mais uma vez, por esta honra e por este privilégio, ó Pai Santo, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome para louvar, bendizer, exaltar ao único Deus que é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai Santo. Deus Santo, neste momento pedimos-te, Senhor, a Tua presença, Senhor, para que ela possa ser conosco neste momento. No nome de Jesus, ó Pai Santo, repreendemos todo o espírito do mal. Repreendemos tudo quanto não glorifica neste momento, ó Pai Santo. Toquem em cada um de nós. Toquem aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Permita, Deus Santo, que através dos louvores, que as pessoas que nos estejam a ouvir, ó Pai, possam ser tocadas. Que aquelas que estão pela primeira vez também a nos ouvir, ó Pai, que possam ser salvas, ó Pai Santo. Que elas possam, Senhor, reconhecer que não há, Senhor, sentido ter uma vida sem a Tua direção, ó Pai Santo. Sem que Tu, ó Senhor, sejas o pastor, ó Pai, de cada vida, ó Pai Santo. Vem nesse momento perdoar os nossos pecados. Abençoa as nossas vidas, ó Pai Santo. Capacita as nossas vozes também enquanto louvamos, ó Pai Santo. E permita, Senhor, que tudo quanto nós venhamos fazer aqui, que seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Repreendemos também desde já o espírito de exibicionismo, Pai Santo. Repreendemos, ó Senhor, tudo quanto, ó Senhor, que venha fazer com que o nosso ego seja, Senhor, acima, Senhor, do que deva ser, ó Pai Santo. Ó Pai Santo, que acima de tudo, Senhor, que seja sempre o Teu nome exaltado, ó Pai Santo. Muito obrigado por tudo, ó Pai Santo. Agradecemos pelas nossas vidas. Agradecemos por aqueles que já estão a nos ouvir também neste momento, ó Pai Santo. E pedimos ao Senhor para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa trazer salvação neste dia, ó Pai Santo. Que seja um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Como a nossa irmã Liliana estava a dizer há bocado, hoje nós estamos a trazer algo muito especial para partilhar convosco. E algo que é algo que tem mexido muito comigo. E claro, eu já tenho partilhado muitas vezes nas igrejas, nas casas de oração com os irmãos. E hoje gostaria de partilhar mais uma vez convosco, que é o tema que eu estou a trazer hoje, que nós estamos a trazer hoje, é sobre o amor de Deus. Então o nosso desafio hoje é levar cada um de vocês a refletirem no que diz respeito ao amor de Deus. Como vocês sabem, o amor é algo maior que Deus nos... é algo, para mim, eu sinto que é algo maior que Deus nos podia dar. E nos deu, e nos dá até o dia de hoje. Se vocês verem lá no início de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, Deus viu que tudo era bom. Mas no fundo, ele sentiu que faltava mais algo. Esse algo que era tão importante, que é o que somos cada um de nós. Então ele decidiu criar cada um de nós a sua imagem, a semelhança à sua imagem. Isso é algo muito importante. Ele já começa a demonstrar o seu amor para conosco. E então, feito isso, ele criou Adão e Eva, como vocês sabem, como nós todos sabemos. E infelizmente depois o homem pecou, nesse caso Eva e Adão no início. E feito isso, Deus não foi lá chegar a eles e tipo, abordá-los de uma forma tão, como é que eu posso dizer, pesada, não de uma forma tão agressiva, por outras palavras. Mas Deus foi bem mansinho com Adão na época.
Não quero dizer que Deus foi lá passar a mão na cabeça dele e dizer, oh, fizeste isso, mas está tudo bem. Não. Se vocês verem, depois teve consequências, claro, por esse ato que Adão fez. Então, Deus falou com ele e perguntou por que ele fez isso. Quis entender. E onde eu quero chegar com essa palavra é que muitas vezes quando alguém erra, ou eu, ou você, ou a Liliana, ou seja, quem esteja a nos ouvir agora nesse momento, erra. Nós como o ser humano, a nossa forma de ser às vezes nos leva a querer apontar, a querer julgar e enfim, não queremos entender, não queremos perdoar no momento, aquela raiva e tudo. Nós deixamos muitas vezes nos controlar por esse momento de raiva e ira e por aí fora, e acabamos por julgar ou apontar e sem querer perceber o porquê que alguém fez isso. Obviamente eu não sou perfeito, nenhum de nós somos perfeitos e erramos, mas aí também não queremos nos assemelhar a Deus, porque Deus é Deus, não é? Deus é Deus, e enfim. Feito isso, depois de Adão ter pecado, Adão e Eva, Deus mesmo assim ainda teve um ato de amor para com eles. Veja só, quando eles depois de ter comido a fruta nessa época, Deus ainda fez-lhes, abriram-se-lhes os olhos e eles perceberam que estavam nus. E mesmo assim Deus ainda vestiu-lhes com pele de animal na época. E essa passagem, se vocês forem ler em Gênesis 3, vocês vão ver lá que Deus ainda conseguiu arranjar-lhes peles de animal para eles vestirem. E feito isso, passando os anos, o pecado vem aumentar na terra, como vocês sabem, e depois houve necessidade de Deus ter que enviar o seu Filho para morrer por nós. Mais um ato de amor. Vê só, já não bastou aquilo tudo que Adão e Eva fizeram e que depois os seres humanos mais futuramente vieram a praticar, que tantos pecados. Deus ainda viu a necessidade de enviar o seu único Filho para morrer por nós. Jesus morreu e veio ainda com ele a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe a salvação e nos tornou filhos dele. E hoje nós somos salvos pela graça de Deus. E tem mais. Eu vou pedir aqui a Liliana para ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, e a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Deus nos deu o maior de todos os sentimentos que há, que é o seu amor. Aleluia, glória a Deus. Tem mais uma passagem que eu quero partilhar convosco, que está em 1 de João. Na verdade, a Bíblia toda, não é? Mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer nos perto, e a Bíblia toda é amor. É a palavra de amor dele, a carta dele para nós. É verdade. Deus, depois de ter enviado seu Filho, Ele tinha o motivo maior do mundo para exigir de nós já o amor da nossa parte. Podia dizer, agora nesse momento, já enviei meu Filho, já fiz o que fiz, criei os céus e a terra, criei o paraíso, que era o jardim do Éden na época, e hoje já enviei o meu Filho, já foi morto e ressuscitou e vos deu salvação. Agora eu quero da vossa parte o amor. Mas não, vi só o que a palavra de Deus diz em 1 de João, no seu capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Mas acompanha. Versículo 20 de 1 de João diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, por outras palavras, é impossível nós dizermos que amamos a Deus, que nós não vemos, e não amar a melhor, e não amar sim a quem nós vemos.
E Deus quer mesmo isso de nós, que nós amemos primeiro aos nossos próximos, né? E depois a Ele, para vocês verem, ou melhor, ato maior de prova de amor nós nunca encontraremos. Amor maior que o nosso Deus nunca haverá. Entender ou compreender o amor de Deus é impossível. E o único que podemos fazer é desfrutar do amor de Deus. Amém. E essa música que nós queremos cantar agora para partilhar aqui convosco fala mesmo sobre isso, o amor. Amém. Espero que Deus vos abençoe e que vocês sejam grandemente cheios do poder do Espírito Santo e cheios do amor de Deus. Desfrutem, vivam a cada dia que passa o amor de Deus nas vossas vidas, nas nossas vidas. Amém. Amém. Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou, pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Não somos dignos do teu amor. Não somos, Não merecemos tanto favor. tanto favor. A tua Graça nos alcançou, pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é E que esse amor é esse? Jesus, que amor é? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Que amor é esse, Senhor, que nos conquistou e nos conquista a cada dia, Deus. Quero correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Eu quero correr pra ti e te beijar, oh. Quero correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar.
correr para ti e te beijar. Eu corro a ti, Senhor, oh, e me humilhar, Senhor. Quero correr em tua direção, aleluia. Onde há socorro, aleluia. Onde há salvação para as nossas almas. Não há amor maior que o teu, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Não somos dignos do teu amor. Não merecemos tanto favor. Boa noite, paz de Deus a todos. Espero que estejam todos bem de saúde, que estejam todos animados em Deus, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento, mesmo em tempo de confinamento, em tempo de não podermos estar juntos enquanto comunidade. Mas este é tempo em que Deus continua a revelar-se ao seu povo, é tempo em que Deus continua a revelar-se à sua igreja, é tempo em que Deus continua presente e continua a falar-nos e continua a aquietar o nosso coração. E eu espero que os irmãos estejam animados com aquilo que Deus ainda está a fazer, com aquilo que Deus vai fazer, mesmo em tempo de pandemia e em tempo de crise. E eu trago hoje para partilhar convosco precisamente boas notícias. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, a palavra de Deus, ela tem sempre boas notícias para nós. Boas notícias. E eu queria ler então convosco em João, capítulo 3, versículo 16, é um texto muitíssimo conhecido e diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boas notícias. Boas notícias para nós. E embora este seja um texto muitíssimo conhecido, ele é sempre conforto e encorajamento para nós. Pelo menos para mim, este versículo tem sido, ano após ano, e por muito que o conheçamos e por muito que o saibamos até de cor, tem sido de encorajamento para a minha vida. Porquê? Vamos ver. 3 ou 4 coisas extremamente importantes que nós encontramos neste versículo. E a primeira coisa que nós encontramos é: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos ama. Deus nos amou de tal forma. Deus nos amou com um amor sacrificial. Deus nos amou com um amor infinito, incondicional. Deus nos amou com um amor ágape. Amor que não tem fim, amor que não tem compreensão para nós. Deus nos amou de tal maneira. E Deus nos amou a todos. Deus não amou só alguns e a outros não foi seletivo, não tinha critérios específicos para estar dentro, para estar enquadrado no padrão que poderia ser amado por Deus. Não, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade, Deus amou o homem. Então, seguramente, eu e tu estamos incluídos neste mundo, nesta humanidade que Deus amou. Então, Deus me ama a mim e Deus te ama a ti, de tal maneira, mas de uma maneira que é incompreensível para nós. De uma maneira que nós não merecemos. Porque nós sabemos que cometemos falhas e caímos e distraímos-nos e duvidamos. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E este não é um amor só de palavra,
Não é um amor de eu te amo. É um amor prático, é um amor em ação. Porque Deus, Ele não só nos amou, Ele não se limitou a amar-nos, Ele tomou a ação. Ele fez alguma coisa sobre isso. E por que é que foi necessário que Deus desse o seu Filho? Foi necessário porque o homem, ao pecar, ele estava irremediavelmente afastado de Deus. O homem estava longe de Deus. Porque o pecado, e por pecado entenda-se aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que entristece o coração de Deus, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele cria um fosso gigantesco entre nós e Deus, um fosso que é para nós intransponível. Nós não temos forma de passar. Nós não teríamos nunca maneira de saltar este fosso que o pecado criou entre nós e Deus. O pecado é uma dívida. O pecado é uma dívida que nós nunca poderíamos pagar, ainda que trabalhássemos toda a nossa vida e tivéssemos muito, muito dinheiro, nem que nós tivéssemos todo o ouro do mundo, nós não poderíamos pagar o preço do nosso pecado. Então, nós estávamos condenados a uma eternidade longe de Deus. Nós estávamos condenados a uma eternidade no inferno. Este era o nosso destino. Este é o nosso destino enquanto pecadores. Mas Deus, Ele amou-nos de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para pagar este preço que nós não poderíamos pagar. Jesus podia, porque Jesus, ele não pecou, Jesus, ele não tinha pecado. Então Deus enviou Jesus, que desceu da glória e veio à terra para pagar o preço do meu e do teu pecado na cruz do Calvário. Então, ele nos amou desta maneira, pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço que tinha que ser pago, e a nossa dívida, ela foi saldada. Ela foi saldada. Está tudo pago. O fosso que existia entre nós e Deus, Jesus, ele serviu de ponte. Jesus, ele serviu de ponte para que nós pudéssemos aproximar-nos de Deus. E Jesus veio e pagou a nossa dívida na totalidade. A Bíblia diz em Colossenses 2,13 que Deus, ele pegou no escrito, no certificado de dívida que nos era contrário, e Ele pregou na cruz. Está pago. Jesus, ele ao expirar na cruz do Calvário, Ele disse, está consumado. Que quer dizer, está feito, está terminado, está concluído. Não há mais nada a fazer. Eu já fiz tudo, eu já paguei. Jesus, ele pagou o preço na totalidade. Ele pagou tudo o que havia para pagar. Porque Deus nos amou. Deus nos amou, Ele olhou para nós, olhou para mim, olhou para ti, e Ele achou que a nossa vida, ela era suficientemente valiosa para que Jesus morresse em nosso lugar. Então nunca aches que não tens valor, porque Deus, o Deus do universo, Criador do céu e da terra, Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a tua vida e achou que ela tinha valor suficiente para que o seu Filho descesse da glória e viesse morrer em nosso lugar. Então a nossa vida, ela tem valor. Tem muito valor. A nossa vida é preciosíssima aos olhos de Deus. Ele amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Para quê? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crer. Todo. Toda a gente. Todo o que nele crer. Todo. Todo o que nele crer. Então, não é só para alguns, não é só para uma elite, não é só para quem possa pagar, não é só para quem cumpra um determinado conjunto de requisitos. Não, a Bíblia é muito clara. Todo o que nele crer. A única coisa que eu preciso de fazer é crer. A única coisa que eu preciso de fazer é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o Salvador, Redentor da humanidade,
e que morreu para pagar o preço dos meus pecados. É a única coisa que eu preciso de fazer para ter acesso à salvação e à vida eterna em Jesus. A única coisa. Deus não requer que nós façamos sacrifícios. Deus não requer que nós façamos rituais estranhos, que vamos de joelhos a lado nenhum. Não é necessário. Está tudo pago. Não, nós não necessitamos de fazer nada. A única coisa que Deus quer é que nós possamos crer. Que nós possamos crer. Crer. Crer em Jesus. Então, basta que tu creias. Não importa quem sejas, não importa onde passaste, não importa onde estiveste, não importa o que fizeste, não importa que tipo de pecado cometeste, não importa a gravidade do pecado que cometeste, porque não há pecado que não esteja abrangido pela graça de Deus. Não há nenhum pecado. A Bíblia diz para que todo o que nele crê não pereça. Todo. Não diz para que todo o que nele crê e não tenha cometido determinado. Não diz isso. O amor de Deus, ele é tão incrível. Todo o que nele crê. Todo. Por isso não importa onde tu estás, não importa como tu estás, não importa se caíste, não importa quantas vezes caíste no mesmo erro, ainda assim, todo o que nele crer. Se hoje tu crês, não importa onde foste, por onde andaste, o que fizeste, não importa, se hoje tu crês, tens acesso à vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele não precisava, e que fique claro, Deus não precisa de nós, Deus não tem necessidades, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Mas Deus, Ele não quis o céu sem nós. E isto é algo que nos deveria aquecer o coração. Deus, Ele não quis o céu sem nós. Deus, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, Ele escolheu que Jesus pagasse o preço da minha vida, da tua vida, para que o céu não ficasse sem nós. Deus não quis o céu sem nós. Deus não quis o céu sem nós. Deus não quis que nós nos perdêssemos. Deus não quis que nós, a humanidade, ficássemos condenados a uma eternidade no inferno. Ele amou-nos de tal maneira. Ele amou-nos com este amor de Pai. De Pai. E então Deus, como Pai, Ele quer levar-nos para casa. Para casa. Este tempo, queridos, é um tempo de passagem. Nós só estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós vamos para casa. Nós vamos para casa onde o nosso Deus, o nosso Pai, nos aguarda de braços abertos. Onde passaremos a eternidade a celebrar. Uma eternidade onde não haverá dor. Uma eternidade onde não haverá tristeza. Uma eternidade onde não haverá necessidades. Uma eternidade sem pandemias. Uma eternidade com Deus. Uma eternidade com este Deus que nos amou de tal maneira, que olhou para a nossa vida e achou que valia a pena. Achou que valia a pena que Jesus, que nunca pecou, descesse da glória e morresse em nosso lugar. Deus, Ele não quis o céu sem nós. Ele não quis o céu sem nós. Então, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E nós conhecemos tão bem esta passagem, conhecemos tão bem. E às vezes quase se torna familiar, e torna-se tão familiar que não pensamos com pormenor naquilo que ela representa. E tantas vezes temos tantos medos, e tantas vezes nos sentimos inseguros, e tantas vezes nos sentimos perdidos.
E agora, em tempo de pandemia, com tantas incertezas, com tantos medos, em tempo de pandemia em que nós não podemos estar juntos enquanto comunidade e parece que estamos tão sós, o Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, Ele é o mesmo hoje. E Ele ainda nos ama hoje, porque Ele é um Deus imutável. O nosso Deus não é um Deus que mude de ideias. Nós é que mudamos de ideias. Hoje gostamos de uma coisa, amanhã gostamos de outra. E hoje até gostamos de uma pessoa, mas depois a coisa corre menos bem e depois já não gostamos tanto. Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se está na palavra que Ele nos ama de tal maneira, esse amor ainda é válido hoje. Então nós não precisamos de temer. Queridos, nós não precisamos de ter medo. O mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, não nos dará com Ele todas as outras coisas, todas as outras pequenas coisas que Ele sabe que nós necessitamos? Com certeza que sim. O nosso Deus, Ele sabe que nós necessitamos de provisão para os nossos filhos. O nosso Deus, Ele sabe. Mas antes disso, o nosso Deus, Ele quer uma coisa mais importante. Ele quer que nós possamos descansar nele. Ele quer que nós possamos descansar na sua palavra. Ele quer que o nosso coração possa se aquietar na sua presença. Porque Jesus já fez tudo o que havia para ser feito. Jesus já fez tudo o que havia para ser feito. Está tudo concluído, está consumado. Deus, Ele enviou o seu Filho para nos mostrar o caminho para casa. Para casa. E é para lá que nós vamos para casa. E não há melhor lugar do mundo para nós estarmos do que na nossa casa. E muitas vezes vêm dificuldades à nossa vida e passamos por situações complicadas e nós só queremos ir para casa. Com a nossa vida também é assim. Não importa a dimensão da luta que estás a passar, não importa a dimensão da dificuldade, a dimensão do problema, nós só estamos aqui de passagem. De passagem. Logo, logo nós vamos chegar a casa. Logo, logo tudo isto vai passar. Logo, logo nós vamos estar com o nosso Pai que nos vai receber de braços abertos, com um abraço. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou ansiosa por poder abraçar o meu Jesus. Então, queridos, que nós neste tempo difícil, que neste tempo de pandemia, que neste tempo de lutas, que neste tempo, se calhar até um pouco de solidão, que nós possamos ter bem presente que este tempo é um tempo de passagem. Nós só estamos aqui de passagem e logo, logo nós vamos para casa. Eu não sei se tu que me estás a ouvir, eu não sei se tu já conheces Jesus. Eu não sei se tu já conheces este Jesus que veio à nossa vida e que mudou tudo e que nos trouxe uma alegria, nos trouxe uma paz que não tem explicação. Eu não sei se tu já o conheces, mas se ainda não conheces este Jesus, eu vou fazer-te um desafio. Eu vou fazer-te um desafio porque este Jesus foi a coisa mais incrível que aconteceu na nossa vida. Na minha vida, na vida de todos aqueles que já o conhecem. Quando nós descobrimos a Cristo, tudo muda para sempre. A nossa vida nunca mais é a mesma, porque quando nós descobrimos a Cristo, a nossa vida adquire propósito, adquire sentido e nunca mais nada é como antes. Então o meu desafio é este: se hoje ouviste falar deste Jesus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, se hoje ouviste falar deste Deus que nos amou de tal maneira, com um amor incondicional, de tal forma que não importa quem eu sou, o que fiz, de onde vim, não importa, mas Ele me amou. E se tu hoje ouviste isto e isto de alguma forma te deixou intrigado, intrigada, então eu desafio-te, no lugar onde tu estás, a fechares os teus olhos e a questionares Deus. A questionares Deus. Não faz mal, nós podemos questionar Deus e dizer: olha Deus, se isto é verdade, se é verdade, então mostra-me.
Se é verdade isto que eu estou a ouvir, que tu me amas, que a minha vida é preciosa, que a minha vida tem valor e que tu tens um propósito para mim, que tu tens coisas para eu fazer, que tu tens um sentido para a minha vida, então mostra-me. Mostra-me. E se fizeres isto com sinceridade, eu posso te garantir que Deus vai se revelar a ti e vai te mostrar um caminho mais excelente, como nunca imaginaste. E vai te mostrar uma paz que aquieta o teu coração. Paz no meio de pandemia, que é a paz que Deus nos dá. Paz sobrenatural, paz que ultrapassa, que excede todo o entendimento. Nosso Deus, obrigada pela oportunidade que nos dás de ler a Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque nos tens amado desta forma tão maravilhosa e especial. Obrigada pelo Teu Filho Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados e nós hoje podemos falar diretamente contigo, nós hoje podemos aproximar-nos de Ti, nós hoje podemos falar de Ti, nós hoje podemos chegar-nos a Ti e estar perto. Deus, muito obrigada porque Tu tens tido misericórdia, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada, Deus, pela infinita misericórdia. Ó Deus, obrigada porque Tu nos rodeias, Deus, de cuidados, de amor. Senhor, estamos tão gratos que nos faltam as palavras para exprimir a nossa gratidão diante de Ti. Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti, ajuda-nos a ficar firmes nestes tempos difíceis, ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos contigo e, sobretudo, Pai querido, ajuda-nos a sermos em cada dia reflexo do Teu amor para com os outros, para com todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus. Cuidar de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar
quem cuida de você não dorme.